devendo um valor muito alto? Então, provavelmente você está super endividado. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você deve fazer. Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. É só apertar aqui o botão inscrever-se e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. O que é o superendividamento? Recentemente, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou que 28,7% das famílias brasileiras estão com dívidas ou contas em atraso e mais de 70% com dívidas consolidadas. Este é um índice recorde, pessoal. Além disso, eu vejo muitos comentários aqui nos vídeos do canal que estão na nossa playlist aqui de dívidas de pessoas dizendo que estão devendo 20 mil reais, 30 mil reais, que são valores bem altos. E muitas pessoas estão devendo esses valores altos em cada cartão de crédito que a pessoa tem. E me escrevem assim: Michelle, estou devendo 40 mil e não consigo pagar. Ou seja, essa pessoa está super endividada. Diante desse cenário, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente conversar sobre o superendividamento. Quando as dívidas superam muito a possibilidade de pagamento do devedor. Porque existe uma lei específica para isso. Vendo esse cenário de inflação elevada e cada vez mais brasileiros que estão se endividando, o governo federal tentou, através de uma lei, dar um tratamento especial para as pessoas físicas superendividadas. A lei do superendividamento, que é a Lei 14.181 de 2021, tenta evitar a insolvência das pessoas físicas de famílias superendividadas ao extremo, buscando manter o mínimo existencial dessas pessoas. Ela é destinada aos consumidores que, de boa fé, tentam se reerguer financeiramente. Veja o que diz o artigo 54A dessa lei. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Dívida vincenda, pessoal, é aquela que ainda não venceu, tá? A Lei 14.181 de 2021, ela acrescentou 3 novos direitos básicos também ao consumidor na lista do artigo 6º. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma lista de direitos básicos do consumidor. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre eles. E essa lei, ela acrescentou 3 novos direitos. Os novos direitos são a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Outro direito é a preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. E outro direito é a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Em que essa lei beneficia os superendividados? Pensem comigo, meu povo. A pessoa que está inadimplente, ela movimenta menos dinheiro, devido, é claro, à sua situação econômica. Além disso, ela deixa de pagar as suas obrigações, o que também prejudica a economia. Isso, pessoal, só piora o cenário financeiro como um todo. Analisando todos esses fatores e buscando fornecer uma saída, que seja digna aos superendividados, essa lei ela forneceu como uma alternativa o processo de repactuação de dívidas.
Outro benefício é que essa lei permitiu que o devedor reúna todos os credores e propõe um plano único de pagamento. Pessoal, presta atenção, fica nesse vídeo até o final, que quem está endividado, super endividado, vai precisar muito desse conteúdo. E depois você compartilha isso para quem você sabe que está devendo horrores. Por favor, compartilhamento, pessoal. Conhecimento é tudo, informação é tudo, ajuda muitas pessoas. Combinado? Mas, Michele, qualquer pessoa super endividada pode usufruir dos benefícios dessa lei? Meu povo, para que você tenha o benefício da repactuação de dívidas, são precisos alguns requisitos. Primeiro, estar com a renda insuficiente. Segundo, o consumidor deve estar devendo de boa fé. Isso quer dizer que, por sua renda ser muito baixa, ele acabou acumulando muitas dívidas. O consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má fé não vai poder fazer repactuação com base nessa lei, pessoal. Se o consumidor ele assinar um contrato, por exemplo, de forma dolosa, com o propósito de não realizar o pagamento de um empréstimo, por exemplo, não vai poder fazer repactuação com base na lei do superendividamento. Quando você, que está devendo, pensa assim: se eu pegar um empréstimo de 10 mil e não pagar, o que acontece? Se você não tem condições de pagar por aquele empréstimo e já sabia disso, e mesmo assim você pega o empréstimo, paga 2 parcelas e não paga mais, se você não for desempregado, pessoal, e nada mudou, você não tinha renda para pagar mesmo, pode-se entender que você já tinha intenção de não pagar e não te aceitarem aí para fazer a repactuação. Então, o princípio da boa-fé, ele é um dos princípios da relação de consumo. Mas é o que eu falei para vocês, pessoal, na última live que eu fiz sobre a limitação de quantidade de produto no mercado. O princípio da boa-fé, ele é um princípio que serve para ambas as partes da relação de consumo, tá? Ele não é só para o fornecedor que deve ter boa-fé perante o consumidor, mas o consumidor também deve ter boa-fé perante o fornecedor. Então vamos para o terceiro requisito. As dívidas devem ser oriundas de consumo comum. Isso significa que não podem vir de gastos luxuosos ou desnecessários. Exemplo, fiquei super endividado porque eu comprei um carro porque eu gosto de dirigir. Quarto requisito, não é possível repactuar dívidas oriundas de fraudes. Exemplos, dívidas resultantes de sonegação fiscal. Mas, Michele, como é que eu faço essa repactuação de dívidas? Fiquei interessado, tô precisando disso, né? A palavra processo, ela pode sugerir que a repactuação ela seja judicial, mas não é bem assim, tá? Você pode buscar a conciliação referente a essas dívidas no Ministério Público, no PROCON, na Defensoria Pública ou em qualquer outro órgão que participe do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Você não precisa de um advogado para realizar essas negociações. Mas eu recomendo? Eu recomendo. É sempre bom ter uma ajuda mais técnica nessas horas. Basicamente, você deve apresentar um plano para pagamento das suas dívidas. Tudo deve ser quitado em até 5 anos e a sua renda familiar não pode ser comprometida. Isso significa que o limite de retirada da sua renda é em média 35%. Deve constar aí um detalhamento das condições de pagamento. O valor total da dívida deve constar, o número e o valor das parcelas, é claro, os descontos dos juros e das multas, a duração também do plano. Caso as partes cheguem a um acordo, a pessoa inadimplente ela será retirada dos cadastros de proteção ao crédito. Michele, mas se as partes não chegarem a um acordo? Bom, isso depende. Se for judicializado, o juiz vai determinar os termos dos pagamentos, como é que vai ser feito o pagamento. Atenção aqui, pessoal.
Após solicitado o plano de recuperação e tendo feito o pagamento, a pessoa não pode solicitar outro plano de recuperação no período de 2 anos, hein? Então é bom a pessoa começar a pensar também em ter aí uma renda extra ou vender aí as coisas que ela não usa para não cair novamente na inadimplência, tá? A primeira parcela do acordo pode ser paga em até 6 meses desde a homologação do acordo. Então, preste atenção nisso. Todas as dívidas, elas podem entrar na repactuação. A repactuação, ela alcança as dívidas relacionadas ao consumo, dívidas com bancos e contas domésticas. Não podem ser incluídas no plano dívidas procedentes de crédito rural e habitacional, dívidas tributárias também, produtos e serviços também de luxo, tá? Ou seja, dívidas por atraso no financiamento da casa ou dívida de IPTU não pode fazer, né, essa repactuação. No caso do financiamento, pessoal, é mais complicado, tá? Porque você precisa renegociar com o banco e claro que não é fácil. Mas no caso da dívida de IPTU, você precisa ir na sua prefeitura negociar um parcelamento. Eles parcelam, tá? O valor da sua dívida. Então é um outro tipo de parcelamento. Mas normalmente as prefeituras parcelam várias vezes. Repactuação de dívidas no judiciário. Bom, eu deixei esse tópico pro final, porque nós já falamos aí algumas coisas sobre o plano de repactuação no judiciário, como, por exemplo, que o plano deve conter os prazos, né, os requisitos, enfim. O Código de Defesa do Consumidor diz lá, no artigo 104, que foi incluído pela Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento, diz o seguinte lá no parágrafo 2º. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput desse artigo acarretará na suspensão de exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória, ou seja, vai para o final. Se homologado na justiça, pessoal, o acordo ele passa a valer como um título executivo. Isso quer dizer que se o consumidor não cumprir com os pagamentos, o credor ele pode executar a dívida imediatamente, tá? Na hora lá. A diferença prática disso, pessoal, é grande, tá? Por quê? Porque ao invés do credor entrar com uma ação, né, notificar, vai lá intimar, levar mais tempo até poder lá pedir a penhora da sua conta bancária, dos seus bens. Quando se tem um título executivo, a ação que se ajuiza é uma ação de execução. Então, de uma forma bem simples, tá, pessoal, e bem resumida, é como se vocês pulassem, né, o credor, né, pulasse algumas fases do processo e, consequentemente, andaria mais rápido para o credor receber o que ele é devido. Ele vai direto para a execução. Então, seria mais rápido. Se tiver mais de um credor, caso não aceite, né, um dos credores o acordo, o credor tem um prazo de 15 dias para justificar o porquê não aceitou. O juiz, então, vai decidir a partir daí o que vai fazer. Mas é provável que ele nomeie um administrador para que crie um plano complementar. Caso somente alguns credores aceitem o acordo, os que não aceitarem vão para o final da fila de pagamento. Então, é mais ou menos isso que acontece na lei de superendividamento com os superendividados. Esse é um mecanismo para os superendividados que pouca gente conhece e sabe que existe. Então, se você está nessa situação, você pode procurar o Ministério Público, pode procurar o PROCON, procura o PROCON, eles estão familiarizados com esse tipo de procedimento, diz que você está super endividado, vai apresentar um plano, já pensa no que você vai, né, de como você pode pagar,
Então, reveja esse vídeo aqui, já veja como você vai fazer. Então, pensa direitinho como você vai pagar, para você também não deixar de pagar esse acordo que você vier fazer. Mas saiba que existe solução, porque a lei, né, existe uma lei para os super endividados. Não esquece de curtir esse vídeo que ajuda muito o canal a crescer e também esse conteúdo chegar a mais super endividados, para ajudar os super endividados a saberem que existe uma possibilidade, existe esse mecanismo de ir até o Procon para fazer esses acordos e se não aceitar, pessoal, lá com os credores, o juiz pode estipular de forma compulsória. Então vai lá, porque aí o que acontece? Quando você estipula isso, param de correr os juros, as multas, então é importante para vocês também. E como eu disse, essa é uma lei que ela preserva o mínimo existencial. Então, não vai comprometer a sua renda de uma forma que você não consiga sobreviver. Isso que é importante. Então, procura lá ajuda necessária, como eu falei para vocês, tá bom? Então, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo que você sabe que está devendo, porque conhecimento, informação é tudo e ajuda as pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!